Você já parou para pensar que você pode estar lendo a sua Bíblia errado? Esse título é um pouquinho chamativo, mas foi de propósito para chamar a sua atenção para este vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito e que fez toda a diferença quando eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a entender sobre esse tema que nós vamos falar hoje. E o tema é contexto histórico. Teve um tempo atrás que eu fiz um vídeo e teve um comentário nesse vídeo que me fez refletir bastante, que era uma pessoa que colocou assim, que contexto histórico que nada. O que Paulo quis dizer era... E colocou ali. Aí eu perguntei, tá, você vai ignorar o contexto histórico somente nessa passagem ou na Bíblia inteira? Então, a sua forma de considerar contexto histórico é seletiva. E a pessoa não me respondeu mais. Então, eu não sei qual é a forma que ela usa o contexto histórico para estudar as escrituras. Mas uma coisa é fato. Você ignorar o contexto histórico, não importa qual texto seja, vai fazer muita diferença na sua compreensão desse texto. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Águida, eu sou estudante de teologia e eu tenho esse canal há pouquinho tempo. Gente, eu fiquei algumas semanas sem postar vídeo no canal. É isso, eu fui engolida pelos problemas relatórios que vão acontecendo e a gente vai postergando e quando vê, 3, 4 semanas sem postar um vídeo. Vou tentar não deixar isso acontecer mais. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário no final, porque é muito bom, graças a um comentário, que este vídeo aqui está indo pro ar. O assunto é contexto histórico. E contexto histórico, ele faz parte de uma das formas de você estudar a Bíblia, estudar os textos bíblicos, né, no geral. Não tem como você escolher qual texto você vai usar o contexto histórico para interpretar. Você precisa usar o contexto histórico em toda a escritura. Porque você pensa que, por exemplo, o compositor de uma música, né, um escritor de um livro qualquer, um livro de ficção, um romance, as pessoas estão passando por situações nas suas vidas que muitas vezes motivam elas a escrever, a compor. E isso faz toda a diferença, principalmente quando é um livro fidedigno como a Bíblia. Faz muita diferença quando você vai ver que os autores eles estão com sentimentos, com emoções, e isso é transpassado para o texto, é transpassado para a música. E da mesma forma, a pessoa que recebe esse texto, recebe essa música, essa produção, ela também está inserida num contexto. E que muitas vezes não tem como você avaliar o que está sendo dito somente pelo seu contexto. Porque tem vários tipos de textos, né? Então, dependendo do tipo de texto, você vai interpretar de uma forma ou de outra. Nem sempre vai ser uma regra, nem sempre vai ser tipo uma normativa. Às vezes é só um poema. Como, por exemplo, alguns salmos, o livro de cânticos, né? O livro de cantares. Então, tem coisas que nós precisamos entender que tipo de texto é, o que estava acontecendo naquela época, e o contexto vai nos ajudar a sanar todas essas dúvidas. Existe um método de estudo bíblico que eu gosto bastante, que é o método indutivo. E um dos passos que nós usamos no método indutivo é o contexto, na parte de quando você vai começar a interpretar o texto, né? Primeiro você vai observar aquele texto, você vai ler com cuidado, você vai ver padrões de repetição, você vai ver a forma com que o texto está escrito, né? As ênfases que é dada no texto. E depois você vai partir para a interpretação, que é onde entra o uso do contexto histórico. Você pode usar livros que vão somar na sua leitura bíblica, ou simplesmente fazer alguma pesquisa, alguma coisa assim. Porque nessa hora que você vai perguntar para o texto o que esse texto significa, o que o autor quer dizer com aquilo ali. Fazer perguntas para o texto. E o professor Jonas Madureira fala muito disso, a Carol Basso fala muito disso. Todas as pessoas que lidam de forma séria com a Bíblia levam o contexto em consideração. Ele precisa ser levado em consideração. E, né, o professor fala muitas vezes, né, contexto, contexto e contexto. Você precisa do contexto. Não tem como você ignorar o contexto na hora de interpretar um texto bíblico. Porque muitas vezes o autor está tratando de um problema local que ele está passando, como no caso das cartas de Paulo. Qual foi o problema que levou ele? Qual foi a problemática que ele precisava resolver para escrever aquele texto? O que eles estavam passando? E muitas vezes os problemas são os mesmos de hoje. Só que nós também, como leitores contemporâneos, nós estamos inseridos no nosso contexto. Eu nunca vou ler um texto de forma crua, porque eu não estou crua. Eu estou
permeada, né? Eu estou envolta em toda a minha vivência, as minhas experiências pessoais, as minhas experiências literárias, tudo que eu já li na minha vida vai embasar quando eu vou interpretar alguma coisa, quando eu vou interpretar um texto, né? A gente não tem como ler um texto de 1000 anos atrás e entender claramente de primeira, porque a minha cabeça já está contaminada pelo meu contexto atual. Quando a gente vai falar, por exemplo, uma palavra, a escravidão. Na minha cabeça já vem imagens e já vem interpretações do que essa palavra significa. Mas às vezes o contexto de escravidão há 2000 anos atrás era outro. A forma com que eles lidavam com isso era outra. Então é muito difícil a gente entender de forma crua. A gente não vai chegar cru no texto, e isso faz toda a diferença na hora de interpretar. E pode estar levando a gente a uma interpretação equivocada do texto se a gente não prestar atenção. Então essa parte é a hora que a gente vai cavar no texto e tentar extrair tudo que ele tem. E normalmente tem algumas perguntinhas, né? 5 perguntinhas básicas para a gente usar e abusar do contexto para a gente poder entender a escritura. Que são... quem escreveu aquele texto? Quem era a pessoa que escreveu? Essa pessoa também está envolta num contexto. Ela também está contaminada, ela não está crua escrevendo um texto do nada. Sempre tem uma problemática. Qual que era a problemática que aquela pessoa estava passando? Isso faz toda a diferença. Quando ele foi escrito, porque a época que um texto é escrito quer dizer muita coisa. Se eu for ler sobre casamento hoje, tem um significado. Se eu for ler sobre o casamento na época que Paulo escreveu as cartas, tem outro significado. Então eu preciso que a minha cabeça contemporânea mergulhar naquela realidade. E isso é muito difícil, porque nós precisamos abrir mão de padrões que nós achamos hipercorretos hoje e entender que aquele povo, aquelas pessoas que estavam vivendo naquela época, não tinham essa noção que a gente tem hoje. Então nós precisamos estar, de certa forma, nos limitando à limitação deles, para que a gente não ultrapasse o entendimento ou não ultrapasse o que o texto quer dizer. A gente não é assim uma coisa muito né, difícil de se ver por aí, as pessoas extravasando, ultrapassando o limite da interpretação e dizendo coisas que o texto não quer dizer. Isso é muito comum. Depois a gente vai ver para quem que esse texto foi escrito. Para quem ele estava sendo direcionado? Qual era o problema que ele estava tentando resolver? Porque isso também vai fazer muita diferença. Às vezes a gente quer forçar o texto a responder perguntas que o texto não está disposto a responder. Ele não foi escrito para isso. A gente quer extrair respostas das quais as perguntas não faziam sentido para eles na época. Faz sentido para nós hoje, mas para eles não. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse respeito com o texto, em não querer dizer coisas que ele não quer dizer. Qual o estilo que o texto foi escrito? Como eu comentei antes, né? Às vezes é um texto normativo, às vezes é um texto descritivo, às vezes é um texto poético, é um poema, está engrandecendo ao Senhor, está contemplando algo. O livro de Cantares, a Ana escreveu um texto, a Ana Bezerra escreveu um livro maravilhoso agora, que abriu o entendimento sobre Cantares. Por quê? Porque é um poema, é diferente, eu não posso usar aquilo como normativa. Né? O texto não está se propondo a ser normativo, então eu não posso forçar isso para ele. O porquê que ele foi escrito, né? O que ele queria resolver? Qual é o básico? Olha, não, foi escrito por causa de tal coisa. E isso faz toda a diferença quando a gente está querendo interpretar. Então, não tem como eu querer usar o contexto somente em casos que eu quero. Por exemplo, quando é um texto normal ali, eu uso o contexto. Agora, quando é um texto que o que ele está querendo dizer hoje me favoreceria, eu vou dizer, não quero usar o contexto nesse texto. Não é uma alternativa. Não é tipo assim, eu uso quando eu quero. É sempre. Se tratando da Bíblia, é sempre. Nós precisamos usar o contexto e ser honestos com isso. Porque se a gente não faz isso, nós vamos estar deixando pessoas defasadas. Nós vamos estar sendo injustos com os ouvintes atuais. Porque eu vou estar usando o texto da forma que eu quero, da forma que eu bem entendo. Porque vai me beneficiar de uma certa forma. Então, é injusto você fazer isso. Quando a gente vê que Jesus ele escolheu fazer certas coisas e todo mundo pensa que, mas
Jesus estava falando ali porque ele era uma pessoa preconceituosa, né? A Bíblia é preconceituosa contra as mulheres, né? E se você for ver, não, muitas vezes, se você for entrar no contexto daquela época, Jesus, até Paulo, estava nos poupando, nos preservando. Não era uma coisa impositiva, porque você não é capaz. Não, nós estávamos sendo poupadas, preservadas, se você olhar o contexto da época. E não entender aquilo como uma coisa, normativa. Nós não estamos vivendo na mesma época. Então, as coisas mudaram, muitas coisas mudaram. E a Bíblia não precisa ser mudada. Ela só precisa ser lida da forma correta, entendida, compreendida da forma correta. E se você ler, começar a olhar a Bíblia com esses olhos, você vai ver que tem muitas passagens que a gente muitas vezes torcia o nariz assim, falando, essa passagem é muito preconceituosa, é muito difícil. Você vai olhar elas com amor, porque você vai ver uma proteção, tanto do Senhor quanto dos escritores, para as mulheres, como no caso de Timóteo, né, algumas passagens de casamento lá em Coríntios e tal. E isso é muito importante, porque vai mudar o nosso olhar para a Escritura. Vai mudar a forma com que nós tratamos a Escritura e nós tratamos os textos e os autores. Hoje em dia é muito comum você estar em estudo de mulheres que todas as passagens da Bíblia, elas tentam trazer um estudo feminino. E, na verdade, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre vai ter um significado oculto, nem sempre vai ter uma coisa uau, hiper profunda. Às vezes é só um texto, né, narrativo, normal, cru ali, e a gente fica tentando tirar coisa de onde não tem, justamente porque a gente não interpreta da forma correta, não faz o dever de casa bonitinho ali, porque às vezes a gente se acha muito inteligente, né, muito entendedor já, e a gente quer pular etapas que são básicas, né, no nosso achismo, mas que na verdade são muito importantes para a gente compreender a Bíblia. E é isso, não despreze o contexto, pelo amor de Deus. Estude a Bíblia com sinceridade, com honestidade, trate a palavra de Deus com o respeito que ela merece. Estude sobre contexto histórico, tem vários materiais que ajudam, né, a gente a fazer isso. Eu estou olhando aqui, tem ali, né, um comentário histórico-cultural, ele é da Vida Nova. Aí tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. É um material excelente. Tem o Jesus Histórico, é um outro livro que fala também sobre o contexto histórico daquela época. Então tem vários materiais que vão nos ajudar a gente se inserir naquele contexto para entender realmente as dores que eles estavam passando e o porquê os textos foram escritos dessa forma. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe um comentário para mim saber que ele foi útil para você. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima!